Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, recebendo sempre personalidades, convidados especiais, contando um pouquinho da história, da sua trajetória aqui na cidade de Tupã. Hoje temos o prazer e a honra de receber nosso querido amigo Dr. Sandro Resina Simões, ele que é delegado aqui na cidade de Tupã, responde pelo 1º DP, mas com certeza tem uma história junto à cidade de Tupã, a sua contribuição na Polícia Civil, trabalho importante realizado durante muitos anos e hoje contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história aqui para todos os nossos telespectadores. Dr. Sandro, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, hoje contando um pouquinho do seu trabalho, da sua história, da sua trajetória na polícia e o carinho que o senhor tem pela cidade de Tupã. Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço o convite, sempre recebido com muita satisfação, muita alegria. E estamos aqui para conversar, bater um papo com você e contar da nossa trajetória, nossa história na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Perfeito. Doutor Sandro, bom, vamos começar lá atrás, o ingresso à polícia, como que o senhor descobriu essa paixão, essa vontade de ingressar na polícia, um pouquinho da sua trajetória, até para que a população conheça um pouquinho mais a fundo, até a gente chegar nos dias atuais. Sem dúvida. Eu, inicialmente, na verdade, eu acabei entrando na polícia até meio que por acidente. Eu terminei a faculdade de Direito, que eu fiz aqui em Tupã, na FADAP, chamava FADAP, né? E terminando a faculdade, eu comecei a estudar, fazer curso preparatório para concurso, sem ter muito foco na Polícia Civil. Eu estava prestando concurso para o Ministério Público, para a magistratura e para delegado de polícia. E com 1 ano e meio de estudo, que já foi em 93, eu passei no concurso para delegado do Estado de São Paulo, na época eu tinha 23 anos, e comecei a fazer academia de polícia, comecei a trabalhar em São Paulo, e eu assim, não tinha uma história junto à Polícia Civil, porque eu não tinha nenhum parente na Polícia Civil, não tinha nenhum amigo na Polícia Civil, mas conforme eu comecei a trabalhar, de acordo com os dias foram passando, eu descobri a vocação que eu tinha para ser policial civil. Aí eu acabei descartando os outros concursos, não prestei concurso mais, e aí passei a me dedicar exclusivamente à função de delegado de polícia. Trabalhei em São Paulo de 93 a 98. Sempre 5 anos em São Paulo. 5 anos em São Paulo, sempre na Zona Norte lá de São Paulo. Trabalhei uma boa época na rodoviária, na época na terminal rodoviário Tietê, que era aquela delegacia que atendia todas as estações de metrô e todos os terminais rodoviários. Hoje essa delegacia está na Barra Funda. Na época era no terminal Tietê, chamava Delegacia de Polícia do Metropolitano. E só, sem querer interromper, eu acredito que essa experiência em São Paulo é uma experiência realmente um pouquinho complicada ali, no que diz respeito a número de casos, ocorrências, a violência em si, né? Ah, não, sem dúvida. A profissão de policial civil, de policial militar, é uma profissão muito dinâmica. Você sempre acontece alguma coisa nova, mas essa bagagem que a gente adquire com esse tempo de experiência em São Paulo, não tem faculdade, não tem academia que proporcione isso aí. Então, na época, a gente até sofria um pouquinho, sempre queria voltar para o interior, queria voltar para casa, mas depois nós soubemos valorizar e reconhecer a importância que foi essa experiência de ter trabalhado em São Paulo. Então, primeiro eu trabalhei nessa delegacia que era dentro desse sistema metroviário, em seguida fui para o Parque Novo Mundo, 90º DP, uma delegacia na época muito carregada, uma cadeia que era para comportar 40, 50 presos, tinha mais de 100, um final de semana que tinha 5, 6 homicídios. Então, assim, era totalmente diferente do que eu fazia na delegacia do metrô. Aí, depois de 1 ano e pouco também, praticamente foi ficando 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses em cada uma. Aí depois fui para o 13º DP, que era a sede da seccional. Lá já pegávamos a área do AMB, das festas do AMB, salão 4 rodas, salão náutica, cosmética, então já era outro tipo de trabalho, outro tipo de público. Então eu passei assim 3 delegacias em São Paulo, 3 delegacias que me deram muita bagagem, muita experiência. E em 98 eu vim transferido a pedido para a região de Araçatuba. Aí já fiquei próximo aqui de casa, era titular de Luisiânia, respondia por outros municípios ali, Alto Alegre, Santópolis da Guapií, Bilac, e tirava o plantão em Araçatuba. Aí já começamos a travar contato com outros tipos de ocorrência. No caso da região aqui de Araçatuba, de Bilac, furto de gado, até problema de abandono intelectual, de evasão escolar, né? As crianças que as famílias não acompanhavam muito em aula, a venda de leite a granel,
crime contra a saúde pública. Então é uma coisa que em São Paulo já não tem contato com isso nunca. É mais assim, típico do interior. Típico do interior. Então é totalmente diferente do que eu fazia lá. Aí já começamos a fazer exame para quem ia tirar carta de motorista, né? Então é uma experiência totalmente diferente do que tinha de São Paulo. Mas eu acredito, né, doutor, que mesmo com essa mudança vou usar esse termo segmento, enfim, essa área de atuação das ocorrências, tem aquele processo de adaptação. Quer dizer, eu acredito que o senhor, ao assumir essa região, como você falou, é uma adaptação, é um outro ramo e também é mudar de 8 para 80. Então, e esse é o brilhantismo, o gostoso da profissão de policial civil, esse dinamismo da profissão. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo em que você trabalha, nós tivemos um delegado geral aqui que ele falava isso, o delegado de polícia, o policial civil, ele precisa saber jogar xadrez e precisa saber jogar futebol americano. Porque ao mesmo tempo em que você tem que ficar no gabinete ali, produzindo peças jurídicas, peças que vão embasar um pedido de prisão preventiva, prisão temporária, uma interceptação telefônica, você também tem que ter disposição para pular um muro, chutar uma porta, efetuar uma prisão, algemar. Então, assim, é esse dinamismo da profissão de policial que trabalha em gabinete e que trabalha em rua. E dependendo da região e dependendo da delegacia. Então, assim, esse aqui acho que é o mais saboroso da profissão de policial, que ao mesmo tempo em que é um sacerdócio, que você tem que se dedicar 24 horas por dia, às vezes não tem festa, não participa de festa familiar, final de semana, até em férias já trabalhamos, mas ao mesmo tempo dá esse prazer. Esse aprendizado, né? Eu acredito que não tem uma outra profissão, não só no meio jurídico, mas que proporciona toda essa experiência, toda essa satisfação no desempenho dela. Aí, após esse momento que o senhor atuou ali na região de Araçatuba, o senhor ficou quanto tempo aqui nessa região? Ali fiquei 7 anos. 7 anos? 7 anos. Aí, então, mais uma vez a pedido, aí eu vim transferido para Tupã. Finalmente cheguei em Tupã para vir trabalhar na minha casa, morar em casa. E, assim, praticamente nunca saí daqui mesmo, mas aí eu vim efetivamente trabalhar aqui. Aí eu vim trabalhar inicialmente na DIG. Na época, o Dr. Paulo, que era o titular da DIG, me acolheu lá, um grande amigo meu. Não era, porque eu não conhecia, mas se tornou um grande amigo meu até hoje. Nos frequentamos, trabalhamos junto até hoje. Aprendi bastante com ele também, porque a DIG já era uma delegacia, e é uma delegacia especializada em investigações gerais. Então, todos os crimes de autoria desconhecida, homicídio, furto, roubo, estupro, tudo que for autoria desconhecida, a DIG que investiga primeiro para depois distribuir para os distritos. Entendi. Então, a DIG é que dá aquele primeiro combate, aquele primeiro contato. Participamos do esclarecimento de alguns crimes de homicídio que marcaram bastante, não só a mim pessoalmente, mas na cidade também. Então, assim, foi uma época de aprendizado muito bom. Depois o Dr. Paulo saiu, veio o Dr. Washington, o delegado titular na época da DIG, trabalhei com o Dr. Washington também, foi adjunto dele também, até que me surgiu a oportunidade de assumir a DISI em 2010. 2010. Aí a DISI, que primeiro titular foi o Dr. Paulo e depois foi o Dr. Clóvis. Então, 2 delegados também que marcaram a época na DISI, tiveram uma história boa na DISI, uma excelente produção, um trabalho formidável que eles fizeram lá. E eu, dentro do possível, tentei dar continuidade ao que eles haviam feito nessa delegacia especializada. E vale destacar, doutor, só aproveitando o gancho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das drogas, porque isso aí realmente é uma coisa que destrói famílias, né? A gente sabe que, como o senhor disse, os delegados que assumiram, que estavam à frente da DISI antes o senhor e agora o Dr. Flávio também, que realiza um trabalho muito importante, muito sério, né? A DISI é uma delegacia que eu acho que num certo momento na cidade nós vivemos aí um passado não muito agradável no que diz respeito ao tráfico de drogas, traficantes. E vocês, delegados, eu falo vocês todos que passaram pela DISI, realizar um trabalho conjunto no sentido de limpar a cidade, né? A gente sabe que Tupã, né, a gente acompanhou durante muitos anos aí um trabalho importante de vocês, delegados, né, no sentido de investigação, literalmente a investigação, trabalho de inteligência da polícia. E eu lembro que em vários momentos a gente sabia que vocês estavam ali trabalhando, sempre em sigilo, para poder pegar aquela pessoa, aquele traficante, desmantelar uma quadrilha. Então, quer dizer, é uma questão, até hoje em dia, a questão das drogas é uma questão que preocupa a todos nós, porque destrói não só o jovem, o adolescente, mas acaba, por consequência, destruindo toda a família, né, doutor?
Então, Itupã tem uma sorte, uma vantagem muito grande, que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar são bastante atuantes. Sim. A quase totalidade dos policiais residem aqui na cidade de Itupã, então são realmente preocupados com o combate à criminalidade. E o mais importante, não tem assim ciumeira entre uma instituição e outra, trabalha em conjunto. Sim, exatamente. Então aquela troca contínua, troca diária de informações, sempre trabalhando junto, realizando operações conjuntas. Então assim, não existe falar assim, tem duas polícias em Tupã, é uma polícia só. É a Polícia Civil Militar ou a Polícia Militar Civil, nós estamos todos juntos. Então isso para a cidade é muito importante. Agora, a questão do tráfico de drogas, toda a criminalidade ela gira em torno do tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas é o que vai provocar o furto, aí do furto também já vem a receptação, eventualmente um crime de homicídio, aí nos traficantes mais profissionais, vamos dizer assim, já envolve lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, então tudo vai acabar envolvendo o tráfico de drogas. Então a DISI acaba sendo uma delegacia muito sobrecarregada de trabalho, que é um trabalho que teoricamente não tem fim, porque tudo cai ali na DISI. Né? Então, assim, a DIG tem um parâmetro de produtividade, vamos dizer assim, de trabalho, que a DIG recebe as ocorrências. Então, tem um número ali, ó, você recebeu 20 ocorrências, recebeu 30, recebeu 40. Agora, a DISI não, a DISI é um campo aberto. A DISI é a equipe da DISI que tem que correr atrás do trabalho. Então, se a DISI, às vezes, fala assim, fiz um flagrante esse mês, nossa, tem pouco tráfico. Aí, se fez 10 flagrantes, nossa, está cheio de tráfico. Então, quanto mais a DISI trabalha, mais o tráfico aparece. Entendi. Então, até um paradoxo isso aí. Então, às vezes, na cidade onde a DISI está trabalhando bastante, fala, nossa, aqui em Tupã só tem traficante. Aí, se a DISI parar de prender, fala, nossa, não tem traficante mais. Então, não condiz com a realidade, né? Passa uma imagem errada. Mas, assim, e a DISI, é o que eu disse, eu tentei dar continuidade ao trabalho do Paulo, ao trabalho do Clóvis. O Dr. Flávio assumiu hoje, já vai fazer 2 anos. Está fazendo um trabalho excepcional na DISI. Sem dúvida. Tá, assim, não está deixando ninguém sentir saudade dos que passaram. Sim. Né? Um grande amigo meu também. A equipe da DISI permanece praticamente a mesma, com algumas perdas dos colegas que se aposentaram. Então a gente fala assim, ninguém é insubstituível, mas tem assim determinado tipo de policial que é vocacionado, trabalha com amor, demora para ser colocado outro no lugar para fazer o que ele fazia. Né? Então a gente tem muita gente boa na Polícia de Tupã, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, e a cidade assim tá de parabéns pela polícia que tem, e pode ficar tranquila pela polícia que tem. Em entrevista com o alto comando da Polícia Militar, eles também relatam da mesma forma que o senhor disse agora. Né? O comando da Polícia Militar cita que realmente há uma polícia só na cidade, o trabalho conjunto da Civil com a Militar, e eu acho assim, Tupã diante de outras cidades da região, ela pode se considerar prestigiada e feliz de contar com a polícia realmente trabalha em conjunto, operações importantes. E depois vamos falar um pouquinho no segundo bloco sobre índices de criminalidade, se comparando a outras cidades, mas acredito que Tupã ainda está num nível, né, tranquilo, se comparando com outras cidades da região, o mesmo porte de Tupã. Então, quer dizer, Tupã está num caminho, né, vamos dizer assim, favorável, né, positivo, no sentido de número de ocorrências se comparando a outras cidades, né, doutor? Tá, e com certeza um grande diferencial que nós vamos ter agora, o retorno do Capitão Vander. Sim. É outro grande amigo meu, fizemos muita coisa junto, até tive com ele essa semana para desejar as boas-vindas para ele, não desmerecendo os outros que passaram aí também, muito amigo do Bijeski, o Butarelli, todo esse pessoal que a gente tem, conforme eu disse, o André, conforme a gente tem muito contato com eles, mas o Vander é um cara assim excepcional. Então, assim, está sendo esperado até por nós da Polícia Civil, assim, que a gente tem certeza que a coisa já era boa e vai melhorar mais ainda. E ele era bem casca-grossa, na época que estava aqui, não deixava, sabe, ia para cima mesmo. É mesmo, sempre conjunto, outro que eu esqueci de citar, no Mazawa também, desde a Mazawa também. Querido, saudoso. Então, sempre assim, essa aproximação da Polícia Civil com a Polícia Militar, é que eu sempre falo, se pegar o meu telefone celular, eu tenho ali cadastrado na minha agenda uns 30 policiais militares que eu estou em contato constantemente, inclusive alguns até já aposentados, mas que a gente não perde o contato de forma nenhuma. Isso que é importante, isso que é bacana. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Sandro Resina Simões, ele que é titular do 1º DP, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história na Polícia Civil. No segundo bloco vamos falar um pouquinho ainda sobre o trabalho da polícia aqui na cidade, né, a sua participação em muitos momentos aqui na cidade, também o seu lado esportivo. O Dr. Sandro também gosta de uma caminhada, de uma corridinha também, tem essa aptidão pelo esporte, enfim, hoje contando um pouquinho mais
né, um raio-x, doutor Sandro aqui um pouquinho, compartilhando a sua história com você que está acompanhando a TV Câmara. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, TV Câmara recebe aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.